Crime da 113 Sul. Depois de 10 dias de julgamento, Adriana Vilela é condenada a 67 anos e 6 meses pela morte dos pais e da empregada da família. Educação, Escola Pública de Santa Maria é a 10ª a aprovar a gestão compartilhada com a PM. Acidente de trabalho. 2 operários ficam feridos depois de queda de estrutura em obra no Noroeste. E mais, tigre de Bengala que morreu no zoológico de Brasília teve insuficiência renal. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. Vamos de imediato já falar do crime da 113 Sul, porque depois de mais de 100 horas de sessão, Adriana Vilela foi condenada por ser a mandante do assassinato do pai, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, da mãe Maria Vilela e da empregada da família Francisca Nascimento. O repórter Rodrigo Miranda está lá no Tribunal de Justiça e traz ao vivo mais informações. Uma boa noite, Rodrigo. Como foi o momento do veredito? Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O momento do veredito aí foi muito aguardado. Todos ficaram de pé para acompanhar a sentença do juiz. E aí, o juiz confirmou, depois de 10 dias de sessão, mais de 100 horas de depoimentos, que a Adriana foi considerada pelos jurados culpada pela morte do pai, da mãe e também da empregada da família. Ela foi condenada a 67 anos e 6 meses pelos crimes. Ela também foi condenada aí pelo furto das joias da própria mãe. O caso agora, a defesa dela vai ter 5 dias para recorrer dessa decisão e já confirmaram que vão recorrer sim dessa condenação. E a Adriana vai responder esse processo em liberdade, Orengo. Agora são 10 anos para esse julgamento, Rodrigo, mais 10 dias aí de um longo julgamento, o maior e mais longo da história do Distrito Federal. Quais são os próximos passos? Adriana Vilela, agora condenada por ser a mandante do assassinato dos pais e da empregada da família, será presa ou não? Cabe recurso só depois da segunda instância? Quais são os próximos passos? É isso mesmo, Orengo. Ela não vai ser presa imediatamente, ela não foi presa aí depois dessa condenação, ela vai aguardar aí a defesa dela recorrer e aí vai recorrer aqui no próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e quando o caso for julgado em segunda instância, aí sim ela pode ser presa e cumprir a pena pelos 67 anos e 6 meses de prisão pela morte do pai, da mãe, da empregada doméstica, todos esses crimes que ocorreram em 2009 ali na quadra 113 da Asa Sul, um crime que chocou Brasília na época e enfim, tem uma definição aí depois de 10 longos dias, Orengo. Tá certo, Rodrigo Miranda acompanhando todos os detalhes e agora temos mais informações justamente desse longo julgamento que chocou o Distrito Federal. A sessão foi aberta às 9h20 da manhã. Adriana novamente chegou ao tribunal acompanhada do advogado, do irmão e da filha. O 10º dia de julgamento teve início com um debate entre acusação e defesa. O Ministério Público teve 1h30 para expor as acusações. Um dos pontos marcantes foi a leitura de um laudo psicológico produzido pela Polícia Civil, que indica características negativas de Adriana. O procurador Maurício Miranda afirmou que a melhor testemunha de acusação é a própria Adriana e que o vínculo entre mãe e filha era somente material, com interesse financeiro. Já a defesa foi enérgica em negar o envolvimento da arquiteta na morte dos pais e da empregada. Segundo Antônio Carlos de Almeida Castro, defensor de Adriana, o Ministério Público não apresentou provas que comprovem a participação dela no homicídio triplamente qualificado. Nós estamos num processo crime. O Ministério Público tem que provar o que imputa. Essa é a verdade. Nós fizemos, e isso é raríssimo. Vamos mostrar aqui a linha do tempo. Nós fizemos a prova negativa, o que é muito raro no processo penal. Não, quem tinha que provar que a Adriana estava lá, porque eles foram mudando de versão. Primeiro, o Leonardo, num primeiro momento, disse que ele e Paulinho mataram e mais ninguém. E nós já mostramos aqui, vamos mostrar de novo. Por volta das 5 da tarde, os jurados foram para a sala secreta para a definição do caso, que ficou conhecido como crime da 113 Sul. E vamos acompanhar agora os próximos passos desse caso. Vamos mostrar agora imagens do nosso helicóptero da Band News FM, sob o comando do repórter e do piloto Rodrigo Vasconcelos, repórter Rafael Procópio. Imagens na tela para você
Lá da EPASul, trânsito congestionado em direção à BR-040. Está vendo o foco dado pelo nosso repórter Rafael Procópio nesse trânsito congestionado, lento. Vou aproveitar para trazer mais imagens, agora câmeras do DR para você. Lá na subida do Colorado, EPA Norte, hoje o trânsito está fluindo bem, viu? Está fluindo bem, tivemos alterações na pista. Você está vendo que as duas estão subindo aí agora, né? Depois daquelas últimas alterações. Por enquanto, sem problemas, trânsito bem melhor hoje em relação aos últimos dias. Vamos para a EPGU? EPGU lá na altura, para quem vai para Uguará. O trânsito está muito movimentado, mas sem problemas, sem congestionamentos. Mais uma câmera do DR para você. Lá no Balão do Jardim Botânico, também muito movimento, mas sem congestionamentos agora. E fechando nosso giro de câmeras na EPTG. Aí, meu amigo, aí o bicho pega. Ó, muito movimento, tem congestionamento, trânsito lento, inclusive na Marginal. A gente continua de olho e trazendo as informações para você aqui ao longo do Banho de Cidade. Vamos falar do Centro Educacional 416 em Santa Maria, que é a 10ª escola a aderir ao modelo de gestão compartilhada. A mudança foi aprovada pela comunidade na noite de ontem. A decisão veio no mesmo dia que o Ministério da Educação anunciou o balanço das unidades da federação, que, assim como o DF, querem a presença dos militares nas escolas. Além da capital do país, outras 15 regiões já adotaram o modelo. O Ministério da Educação espera instalar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023. Mas, segundo o Ministério da Educação, a preferência será dos municípios que fazem parte dos estados já interessados. O objetivo do governo é implementar o modelo em 54 escolas já no ano que vem. O balanço foi feito na tarde de ontem. O projeto do governo federal é o mesmo modelo de gestão compartilhada que começou aqui no DF com o governo ibanês. Inclusive, ontem teve votação em uma escola aqui em Brasília. A comunidade escolar do Centro Educacional 416 em Santa Maria aprovou a implantação do regime compartilhado. A mudança foi aprovada pela comunidade da região com 87,3% dos votos. Participaram da votação pais, alunos e professores. Com esse resultado, a instituição de Santa Maria é a 10ª escola a receber esse novo modelo. E ontem nós demos aqui a notícia que o Procon fechou novamente um quiosque de venda de revistas no aeroporto JK. É o golpe da mala. Pois é, a Inframérica, que administra o terminal, também foi notificada. É o assunto de hoje do Cláudio Humberto. Olha, o Procon do Distrito Federal notificou também a Inframérica, concessionária do aeroporto de Brasília, para que explique por que tolerou durante anos a atuação de um grupo que, a pretexto de vender assinaturas de revista, se apropriava dos dados de cartão de crédito dos incautos. Agora o aeroporto está sujeito a multa que pode chegar a 9 milhões de reais. O Procon já havia proibido a empresa de atuar no aeroporto, mas os espertalhões mudaram o nome da empresa e a Inframérico, mesmo sabendo da proibição, autorizou aquela empresa a burlar a interdição do Procon. O caso é mais grave do que se imagina. Durante anos, passageiros eram abordados no embarque com a promessa de que, se tivessem cartões Visa ou Master, mais de 90% dos casos ganhava uma mala. Era tudo enganação. O que os malas queriam era o cartão de crédito para deles retirar valores que chegavam a R$200 por mês. Não é caso apenas para o Procon, é caso de polícia. E as visitas aos presos estão suspensas hoje e amanhã. A determinação é da Subsecretaria do Sistema Penitenciário por causa da paralisação dos agentes de execução penal. O movimento já foi considerado ilegal pela Justiça, mas ele continua. Quem tentou visitar familiares nesta quarta saiu muito revoltado. Familiares dos presos se reuniram nesta quarta-feira em frente ao Ministério Público Federal. Eles reclamam da suspensão das visitas. Esta mulher, que não quer ser identificada, já está há mais de 20 dias sem ver o marido. A gente mata serviço, às vezes tem gente que vai sem condições, mas vão, entendeu? E a gente somos trabalhadores, gente. A gente quer ter nosso direito de visita, a gente não pode matar o trabalho simplesmente, chegar na porta do presídio e não ter visita. Entendeu? Isso é nosso direito, é o direito do preso ter a visita do seu familiar. Esta outra senhora diz que está há 3 semanas sem conseguir ver a filha, que está presa na colmeia. Ninguém dá
uma conversa certa. Ninguém fala a certeza para a gente liga para lá, a diretora nunca está, não sabe, fica atento como? Se a gente não sabe o horário de tirar a senha, quem entra por senha, a gente não tem nada, eles não falam nada para a gente. Preso, infelizmente, ele não está reeducando ninguém, não está mesmo. Ali estão deixando elas mais revoltadas, que aquilo ali é o verdadeiro inferno. As visitas nesta quarta e quinta foram suspensas oficialmente por causa da paralisação decretada pelos agentes penitenciários. Eles decidiram cruzar os braços porque alegam que o GDF ainda não pagou o adicional de periculosidade, que foi prometido a partir de setembro. Mas esses vídeos mandados por telespectadores mostram que já na segunda, os visitantes também não conseguiram entrar na Papuda. Além da visitação, estão suspensas as escoltas judiciais e os atendimentos dos advogados. Hoje pela manhã, a categoria se reuniu em frente ao presídio para mais uma assembleia, mas até o momento nada foi decidido. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que, por falta de orçamento, não tem como pagar, por enquanto, o adicional de periculosidade pedido pelos agentes. Olha, muitos estudantes da UNB ficaram sem aula hoje, mais uma paralisação. Professores entraram em greve, suspenderam as atividades em protesto às medidas de contingenciamento do MEC e da instituição do programa Futurice nas universidades. A maioria das salas de aula da Universidade de Brasília estava assim nesta quarta-feira, sem professores e sem alunos. A UNB foi mais uma instituição que aderiu à paralisação contra os contingenciamentos que atingem a educação superior e ao programa Futurice do MEC, que, segundo o Ministério, busca dar mais autonomia administrativa e financeira para as universidades e institutos federais. Apesar da alteração na rotina, Bruno acredita que a decisão dos servidores é válida. Hoje as universidades estão vivendo uma situação muito grave. Então é uma situação em que a gente vê diversas universidades sem conseguir pagar água, sem conseguir pagar luz. Aqui a gente vê bolsa de permanência sendo cortada, vê terceirizado sendo demitido. Já a Ainan perdeu algumas provas por causa da paralisação e reclama. No caso, eu ia ter algumas atividades avaliativas nessa semana, porém, com essa paralisação, acabaram que algumas terão que ser adiadas. Na última segunda-feira, o MEC anunciou a liberação de 2 bilhões de reais para as universidades, 21 milhões apenas para a UNB. Apesar disso, professores da instituição reclamam da falta de dinheiro na área de pesquisa e da possibilidade de os professores passarem a ser contratados por CLT e não mais por concurso. A paralisação continua nesta quinta-feira. E olha só que dor de cabeça, o advogado Naim Neto teve as 2 placas do carro roubadas. Passados 2 anos do caso, ele acumula R$30 mil de multas e corre o risco de ter o carro leiloado. Isso porque os bandidos estão usando as placas em um veículo clonado. As notificações de multa não param de chegar para o Naim. Tem por excesso de velocidade, furar sinal e assim vai. O problema é que ele não cometeu nenhuma dessas infrações. É que, na verdade, 2 anos atrás, as 2 placas do carro dele foram roubadas. Passados um mês, praticamente, eu comecei a receber as multas na minha residência e hoje em dia elas já estão no patamar de praticamente R$30 mil. A questão é que depois das placas serem roubadas aqui nesse estacionamento na 607 Sul, Naim procurou a polícia. Aqui ele fez o boletim de ocorrência e depois foi ao Detran solicitar a mudança da placa, onde o pedido foi negado. A alegação era que ele não teria conseguido comprovar que o carro foi clonado. Só que as multas já mostravam que, apesar da placa ser a mesma, os carros eram de modelos diferentes. Procurei o Detran assim que eu comecei a receber as multas, né? Porque na microfilmagem dá para perceber que não são do meu veículo. Eu juntei todas as imagens no requerimento que eu fiz. Passado alguns dias, eles me responderam com a negativa de que alterariam o código alfanumérico das placas, mesmo eu tendo comprovado a clonagem do veículo. Foi quando eu resolvi procurar o judiciário. Para piorar, o carro ainda foi apreendido em uma blitz. Cansado do descaso, ele procurou a Band e denunciou o caso pelo WhatsApp da emissora. Naim já tem uma decisão favorável da Justiça para que as multas sejam retiradas e o carro devolvido. Desde que eu entrei com o processo, eu estou com a esperança, eu acredito muito na Justiça, acredito no Judiciário e eu acredito que o nosso país ainda vai melhorar muito nesse sentido, a gente está contribuindo para isso. O problema é que isso ainda não ocorreu e o carro pode acabar mesmo indo para o leilão.
Em nota, o Detran informou que ainda aguarda por uma decisão da Justiça para cancelar ou não as autuações e providenciar um novo registro para o carro. E uma ordem de serviço emitida pelo delegado-chefe da Delegacia de Sobradinho 2, Laércio Carvalho, provocou muita polêmica. Ele determinou que as equipes do plantão façam rondas na região da delegacia. As informações com Leandro Aislan, chegando no estúdio da Band News FM para trazer as notícias para a gente da Rádio Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar, Leandro. Agora, esse trabalho de ronda não teria que ser feito pela Polícia Militar e não pela Polícia Civil, Leandro? Boa noite. Boa noite, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. É verdade, né? Assunto polêmico, viu? Esse documento aí do delegado, de acordo com ele, as equipes que estivessem de plantão na delegacia deveriam, né, fazer essas rondas na região e abordagem contra as pessoas e veículos que passam próximos do local, né? Atividade que é de função aí da Polícia Militar, né? A ordem determina ainda que quando os policiais encontrarem moradores de rua, para que registrem ocorrência, né, encaminhem aos órgãos competentes e também que se carros passarem com som alto, né, aí sim, para que a Polícia Militar seja acionada, né? Essas rondas também, segundo o documento, deveriam ser feitas com equipes de 3 policiais. Mas quem criticou a medida foi o sindicato da categoria, o Sindicato dos Policiais Civis, o Simpol aqui do Distrito Federal, que informou que vai acionar a Justiça contra essa ordem, alegando que a norma afronta a Constituição, já que somente a União teria o poder para determinar o assunto, além também de não ter efetivo para isso, já que essa ordem é para ocasiões de plantão, viu? Já o delegado Laércio Carvalho, responsável aí por essa determinação, ela defende que a medida é para a segurança da própria unidade policial, classificou a decisão do sindicato como abusiva. A gente também procurou a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que informou que não vai fazer nenhum pronunciamento sobre esse assunto. Rodrigo. Agora, Leandro Aislan, o nosso telespectador já está vendo um microfone diferente, uma espuma diferente, né? Rosa, é o Outubro Rosa chegando na Band News. Conte pra gente aí, Leandro. Exatamente, deu pra perceber, já ia falar isso também, né? Temos com novidades aqui. Aí, vira a espuma pra gente, olha aí, olha que bonito, olha que legal aí, maravilha, né? Hoje, a Band News, Rádio Bandeirantes, rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aderindo à campanha Outubro Rosa, né, Leandro? Exatamente, né? Campanha de conscientização aí do câncer de mama, né? Do controle do câncer de mama, para que as mulheres, principalmente, fiquem atentas, né? Façam os exames periódicos. Isso que é importante, um dos que mais matam aqui mulheres, não só no Brasil, como no mundo todo, Rodrigo. E durante todo o mês de outubro, você vai ver o Leandro com essa espuma de microfone diferente, bacana, nossos repórteres também nas ruas do Distrito Federal. Valeu, Leandro. E falando ainda do Outubro Rosa, porque é aquela coisa, a prevenção é sempre o melhor remédio. Vem aí mais uma edição do Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento é promovido aqui pela TV Band Brasília, pela Rádio Band News FM e vai ser no dia 5 de outubro no Bosque do Sudoeste. As inscrições já estão abertas, podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019. Está aparecendo aqui, então não perca aí essa bela oportunidade. E começa daqui a pouco, às 8 da noite, no Ípica Hall, o GPS Gala 2019. O baile estilo Black Tie é promovido pela GPS Foundation e pela GPS Lifetime. O evento vai ser realizado em benefício de 2 instituições sociais. A Associação Beneficente Mãos Solidárias do Sol Nascente e o Instituto Proeza, que oferece balé a jovens carentes no Recanto das Emas. No GPS Gala 2019, empresários, políticos, artistas e outras celebridades participam também de leilão de itens especiais. Olha que legal, entre eles uma moto BMW do ex-piloto Nelson Piquet no modelo usado nos filmes do espião 007 e o vestido usado pela primeira-dama Michele Bolsonaro na cerimônia de posse no Itamaraty. E veja a seguir, tigre de Bengala que morreu no zoológico de Brasília teve insuficiência renal. Imagens agora da EPA Norte na volta para casa, trânsito tá uma beleza, fluindo bem, sem congestionamentos agora, a gente continua de olho. Não saia daí, a gente volta já. O Zoológico de Brasília prestou esclarecimentos hoje sobre as alegações de maus tratos relacionadas ao tigre Dandi. O animal morreu na semana passada e o laudo com as causas da morte deve ficar pronto em 30 dias.
A equipe técnica de médicos veterinários do zoológico prestou esclarecimento sobre o estado de saúde da tigresa Maia e comentou sobre Dandy, o tigre de Bengala branco que morreu há pouco mais de uma semana. Apesar da causa ainda estar sendo investigada, o zoológico classificou a morte do tigre como fatalidade e rebateu as acusações de maus tratos e negligência. É difícil você ver quando um colega é chamado para esse tipo de responsabilidade de forma incorreta. A gente tentou explicar isso para vocês, os termos incorretos do ponto de vista técnico, sem consultar a equipe médica que atuou, colocando a nossa presença em procedimentos que não ocorreram, sem consultar. Acho que é para isso que a gente está aqui hoje. Nós precisamos tratar isso com a maior transparência possível para que a gente possa esclarecer a sociedade sobre todos os cuidados que a gente tem com os animais mantidos sob os nossos cuidados. Antes de morrer, o tigre de Bengala tinha feito uma coleta de sangue para exames, para que pudesse doar o material para a irmã, a tigresa Maia. O procedimento era para reverter um quadro de infecção abdominal grave de Maia. Hoje, o estado de saúde da tigresa é estável. Toda a equipe, claro, ela está preocupada ainda, porque é um quadro sensível, mas extremamente otimista com a recuperação dela. O caso de Dandy Maia foi mostrado há 2 semanas numa reportagem especial da TV Band. Os animais foram doados ao zoológico pela França em 2011. A ideia era usar a dupla num projeto de conservação, mas nunca se conseguiu a aproximação do casal. Pelo menos 8 animais de grande porte já morreram no zoológico de Brasília. A instituição explica que a maior parte dos animais vem de situações anteriores de maus tratos e metade já ultrapassou a expectativa de vida. A fundação atende animais vindos de todo o DF, incluindo os resgates feitos pelo IBAMA, Batalhão do Meio Ambiente e órgãos distritais. Nós temos uma parcela desses óbitos atribuídos à própria idade dos animais e nós temos também animais que adoecem naturalmente, que são atendidos e justamente por nós não conhecermos esse histórico ou pela condição física que esses animais chegam, o tratamento em si ele fica um pouco mais complicado. E olha só que história bacana de um casal de protetores de animais. Desde que resgataram o primeiro cachorro há 4 anos, os dois passaram a fazer isso constantemente. E para que o trabalho voluntário não pare, eles contam com a ajuda de padrinhos e madrinhas que contribuem financeiramente com a iniciativa. Ana Carolina e Aislan são casados há 4 anos, mas foi 2 anos atrás que a história deles começou a mudar para valer, quando Aislan encontrou Lola na rua e a levou para casa. Aí quando ela chegou lá no apartamento toda coadinha, tristinha e toda medrosa, aí eu falei para ele, não tenho coragem de botar essa bichinha de volta na rua. E aí a gente acabou adotando ela, né? E posteriormente veio a Jade e o Fred, outros 2 resgatados nossos que nós adotamos. E aí quando nós estávamos com 3 num apartamento de 1 quarto, a gente resolveu mudar para uma casa. A partir daí os 2 passaram a resgatar mais animais, mas com a intenção de doar para outras pessoas. A gente deu início aos resgates, a gente ia lá, buscava o bichinho na rua, levava para a clínica, aí cuidávamos, né? A gente cuida de vários até hoje. E aí a gente, geralmente, assim, na maioria das vezes, quando não é muito filhotinho, né? Porque quando são muito filhotinhos, a gente precisa do tempo certo para castrar. Mas, na maioria das vezes, a gente já entrega os animais para adoção já vacinados e castrados. Hoje, o casal só consegue manter este trabalho graças à ajuda de padrinhos e madrinhas dos bichinhos, que contribuem financeiramente com a iniciativa. Se não fosse por essa ajuda financeira, a gente não teria como ajudar todos esses animais, porque, infelizmente, só eu e meu esposo trabalhando, a gente não dá conta. São muitos custos. Depois de ajudar, esses padrinhos e madrinhas recebem informações sobre como está o bichinho. Uma das parceiras da iniciativa é a veterinária Laísa. Ela explica que a primeira medida a ser tomada depois de resgatar um animal é levá-lo ao veterinário. Para verificar se o animal não tem nenhuma doença, não adquiriu nenhuma doença do decorrer do tempo que o animal ficou na rua, né? É necessário verificar se o animal não tem uma cinomose, uma parvo, se for um filhote, uma leishmaniose. E aí, quando a gente verificar que o animal está saudável, após um hemograma, um exame de sangue, a gente iniciar o protocolo de vacinação do animal, que é muito importante, seguir todo o protocolo. Abandonar ou maltratar animais é crime e pode resultar em pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
E veja a seguir, 2 operários ficam feridos depois de queda de estrutura em obra no Noroeste. Veja imagens agora da EPTG na volta para casa, trânsito muito movimentado por enquanto, com pouco congestionamento. A gente continua acompanhando e não saia daí, a gente está voltando em seguida. Um acidente de trabalho em meio a uma obra foi no Noroeste por volta das 11 horas da manhã de hoje. 2 pessoas ficaram feridas depois da queda do 3º andar de uma estrutura metálica. Segundo os bombeiros, o bloco que era usado para escoramento de sustentação da laje se soltou de uma altura de 9 metros. A estrutura caiu primeiro na proteção de segurança coletiva, mas era tão pesada que acabou atingindo operários que estavam no chão. Um deles teve cortes na cabeça e reclamava de dor na coluna. O segundo operário foi atendido pela própria empresa responsável pela obra. Os 2 foram levados para o hospital de base conscientes. A Defesa Civil esteve no local para fazer uma vistoria na estrutura e dizer se a obra pode ser retomada. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar o que acontece aí na sua região. É o nosso WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí nosso número, já está aparecendo aqui na sua tela, o 99976-9204. Vamos repetir, 99976-9204. É só mostrar o que acontece na sua região, mande o seu vídeo que a gente repassa aqui para a nossa reportagem. Obrigado pela sua companhia, vem chegando aí o Jornal da Band, uma boa noite e até amanhã. Tchau!